Você já ouviu falar de Martin Niemöller? Antes de prosseguir, o sobrenome alemão, difícil, né, para a gente que é brasileiro pronunciar, e eu uso aqui um aplicativo de legendagem que nem sempre pega direito palavras em língua estrangeira. Não duvido nada que o aplicativo transforme o Niemöller em Niemeyer. Esse sim já é um nome, apesar de estrangeiro, bastante conhecido nosso, né? Então eu vou soletrar o nome dele aqui. M-I-E-M-O, com aquele treminha, que em alemão chama Umlaut, L-L-E-R, Niemöller, algo mais ou menos assim que pronuncia. Martin Niemöller. Eu deveria ter feito esse vídeo ontem, porque 14 de janeiro é que seria o aniversário dele, mas eu não consegui, então vai hoje, com um dia de atraso. Se ele estivesse entre nós, ontem ele teria completado 134 de idade, mas para isso ele teria que ser um elfo, né? O que não era o caso. Mas ele teve vida longa, né? 92 anos. Quem foi Martin Niemöller? Niemöller, seja lá qual for a pronúncia correta. Eu acho que é Niemöller. Você que sabe alemão mais do que eu, coloque aí nos comentários, né, a transcrição da pronúncia correta do nome dele. Mas enfim, ele foi um pastor protestante, luterano, para ser mais preciso, veterano da Primeira Guerra Mundial. Ele lutou na Marinha de Guerra alemã e no início, quando Adolf Hitler, né, da extrema-direita da Alemanha da época, quando tem a sua ascensão, Hitler sobe ao poder em 1933. No início, Niemöller muito entusiasmado com o discurso de Hitler. Mas pouco a pouco o Niemöller vai entendendo que tinha uma coisa errada naquele discurso. E que havia situações absolutamente incompatíveis com o Evangelho de Jesus Cristo. E ele não foi o único a ter essa percepção. Outros líderes protestantes também tiveram. Porque, vou fazer aqui um resumo do resumo do que aconteceu na Alemanha na época, 85, 90 anos atrás, uma situação que nós vemos semelhanças muito preocupantes com o que tem acontecido no Brasil dos últimos anos. A sociedade alemã, na ocasião, enfrentava problemas, e aí o Hitler aparece com um discurso de um apelo popular muito fácil, porque ele elegeu inimigos, bodes expiatórios, jogou toda a culpa de todos os problemas nas costas daqueles bodes expiatórios, e o discurso, simplificando, era assim: vamos exterminar esse pessoal e aí todos os problemas serão resolvidos. Ou seja, soluções simplistas e simplórias para problemas de complexidade muito elevada. Os bodes expiatórios que Hitler elegeu. Primeiro, os judeus. Vamos matar todos e tudo se resolverá. Segundo, os esquerdistas. Vamos acabar com todos, tudo se resolverá. Muita gente acreditou nisso e boa parte do cristianismo da Alemanha na época aceitou, engoliu todo esse discurso sem senso crítico, porque Hitler e todo o projeto de poder em volta dele, eles usaram uma tática que nós estamos vendo ser usada hoje, assim, à farta, e hoje muito mais, porque as redes sociais multiplicam isso, e fica aí diuturnamente, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de domingo a domingo, se você preferir, repetindo discursos que impedem que a pessoa que ouve pense, impedem a pessoa de pensar, mas fazem com que a pessoa sinta, ela vai ter emoção. Qual? Raiva. Ou então medo. Medo ou raiva. E quando você está com raiva, você não pensa. Quem está com raiva fala e faz coisas que depois, quando respira, se a pessoa tiver um mínimo de consciência, vai arrepender de ter feito e ou falado o que fez quando estava sob o domínio da raiva. Então, era o que acontecia, né? O Ministério de Propaganda da Alemanha da época, e hoje, né, as redes sociais sendo usadas muito para isso, você elege um bode expiatório, joga a culpa de tudo nele, e aí vamos eliminar essas pessoas que não pensam como nós, que têm uma ideologia com a qual não concordamos, e tudo se resolverá.
Muito fácil, né? Se fosse fácil assim, eu não tenho que olhar para o meu problema, para a minha responsabilidade, eu só jogo a culpa no outro. Um problema muito difícil, eu ofereço, entre aspas, uma resposta, entre muitas aspas, que na verdade é uma super simplificação, e aí as pessoas não raciocinam de maneira crítica, consciente, lúcida, e aí as coisas vão se multiplicando a uma velocidade espantosa. Martin Niemöller, então, foi contra esse tipo de discurso, e ele foi preso algumas vezes por causa disso, por se opor ao governo de Hitler, por pregar contra, mas ele não estava sozinho. Ele, Dietrich Bonhoeffer, que é o meu teólogo favorito, e Karl Barth não era alemão, ele era suíço, mas ele estava na Alemanha na época, e esses três e outros mais, não foram os únicos não, os nomes que eu acabei de mencionar são os mais famosos. Eles formaram um grupo minoritário na igreja protestante da Alemanha da época, que ficou conhecido como Bekennende Kirche, Igreja Confessante. Igreja confessante é aquela que confessa, mas o quê? Que confessa que Jesus Cristo é o único Senhor. Aí você vai pensar, mas isso é óbvio. Tá, é óbvio. Mas quantas e quantas vezes nós nos esquecemos do óbvio com uma facilidade muito grande. Na época, colocou-se um líder humano como o homem que Deus elegeu, o homem que Deus escolheu, o homem que Deus levantou. É o segundo rei Davi, é o segundo imperador Ciro da Pérsia, para nos salvar. É ele que é o nosso salvador. No caso, era o Adolf Hitler. E aqui no Brasil hoje nós temos visto isso também. Um líder humano apontado como o salvador da pátria. Vai proteger a família, vai proteger o Brasil, vai salvar a nação, vai ser o nosso libertador, vai nos livrar de todo o mal. Isso é idolatria. Contra essa situação, a Igreja Confessante protestou e eles produziram um documento teológico muito bonito, muito rico, a chamada Declaração de Barmen. Barmen é o lugar onde o documento foi redigido, na qual anunciam aquilo que a igreja jamais poderia esquecer, mas que nós vemos que hoje, muitas vezes, acaba se esquecendo. Jesus Cristo é o único Senhor. Quantas vezes a igreja se esquece de Jesus Cristo? Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim não. Jesus Cristo fica esquecido pela igreja com uma facilidade muito grande. E é preciso que ela seja lembrada. O Senhor da história, da vida, não é um homem, não é um líder político, mas é Jesus Cristo e ninguém mais. E Martin Niemöller ficou muito conhecido por uma poesia que ele escreveu, capaz que você já tenha se deparado com ela, e há versões diferentes, ela tem sido muitas vezes repetida, nem sempre a autoria é devidamente atribuída a ele, e essa poesia, às vezes as palavras são mudadas, mas é mais ou menos assim. Vieram pegar os comunistas. Como eu não sou comunista, eu não falei nada. Vieram pegar os sindicalistas. Como eu não sou sindicalista, eu não falei nada. Vieram pegar os judeus. Como eu não sou judeu, eu não falei nada. Depois vieram me pegar. Aí já não tinha ninguém mais para falar por mim. Essa poesia critica essa situação, né? O problema é o outro, vamos acabar com o outro. É o comunista, é o esquerdista, é o judeu, é o líder sindicalista. Mata esse povo todo que tudo se resolve. Mas esse mal contra o outro poderá se voltar contra você. E Martin Niemöller é uma lembrança que não podemos aceitar um tipo de discurso assim. Jesus Cristo é o único Senhor. Não há outro. Nenhum líder humano pode ocupar um lugar que só pertence a ele de direito. Se o que eu falei faz algum sentido para você, vai uma vez clicando aí na mãozinha do joinha. Você já tinha ouvido falar da Igreja Confessante? Já tinha essa história, lhe era familiar de alguma maneira? Coloca aí nos comentários. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, muito obrigado.